Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, ele é o 4º programa da nossa série Duetos Cervejeiros. Essa série, meus amigos, que tá enchendo meu coração de orgulho. Porque, porra, é maravilhoso conhecer o nosso país através de cerveja. Então, no papo de hoje, que a gente é assim, né? Meio Tiaguinho, ousadia e alegria. A gente tá falando aqui com Bruno Adriani, da Cervejaria Única de Santa Catarina, e Davidson Costa, da Cervejaria Caboca de Belém do Pará, meus amigos. A gente foi pra norte, a gente foi pro sul. Aqui é uma bússola perdida louca, então segura essa emoção. Hoje, como eu falei, é norte e sul do Brasil. Bruno e Davidson, deem um alô pra galera, por favor, pra que eles conheçam a voz de vocês. Alô, aqui é Davidson Costa, prazer estar aqui no programa, satisfação também conhecer o Bruno aí da Única, vamos que vamos. Isso aí, galera, eu sou o Bruno da Única, prazer estar aqui com todos, um grande alô aí para todos os ouvintes, esse programa tão especial aí, que é bastante referência aí para todo mundo. Bem-vindo, Davidson e Bruno. Muito bom tê-los aqui. Eu sou o Leandro, mas hoje, por causa dessa bússola louca, vocês podem me chamar do Caixeiro Viajante. Caixeiro Viajante. Se eu tô no norte, se eu tô no sul, meu amigo, o que aconteceu no meio deste caminho? Se você não lembra, é porque você não fez. É, com certeza. Se eu não lembro, eu não fiz. Não é fato, não aconteceu. Não tem registro. Ó, a gente bate esse papo tomando uma cerveja e eu queria saber, Bruno, o que você tá bebendo por aí? Então, eu trouxe aqui uma colaborativa da Única e da Endemic. É uma cerveja que maturou durante 4 anos lá na nossa cervejaria e a gente teve a honra de ganhar como Best of Show Inovação no Brasil Beer Cup por usar insumos nacionais, né? Maneiro, somos grandes entusiastas por isso, assim. E aí, Davidson, você? Tô só com uma conterrânea aqui, a Cervejaria Álvares de Portugal, uma Juiciapa. E você, Lud, o que você tá bebendo, minha amiga? Gente, vocês sabem, a gente tá gravando esses programas em janeiro, então eu estou no meu Dry January. Estou me recuperando dessa viagem de férias ainda. Vocês vão ouvir só em fevereiro, mas eu ainda estou me recuperando em janeiro, então tô de água. E você, caixeiro viajante que se perdeu no meio dessa bússola maluca, o que você tá bebendo por aí? Me representa, Leandro, pelo amor de Deus. Ludmilla, você lembra da Pineal? Aquela cervejaria, micro cervejaria. Certamente, Nano Cervejaria de Sorocaba. Micro não, nano. Exato, certamente. Exatamente, nano cervejaria que a gente comunicou na nossa primeira Hop Pills, que é a nossa newsletter. Então, estou com uma Pineal em mãos, a Bonfire Talk, que é uma Doppelbock que eu vou abrir aqui agora. Ah, você tá ficando menos ansioso. Olha só. O som é de verdade, então. Tá vendo? Nem sempre. Não é defeito especial, não, meus amigos. A gente tem aqui que a gente pode provar. Abri a minha também. Isso, abre a sua também. Vai aproveitando a sua aí, então. Tá todo mundo já bebendo, eu tô bebendo a minha água e a gente vai começar o programa daquele jeitinho que a gente gosta, hein? Com o pé direito, agradecendo aos nossos mecenas que ajudam a manter o Surra de Lúpulo de pé e com as contas em dia. Hoje é dia de agradecer a Edson Carvalho, que no final é amigo de todos nós que estão nessa mesa, o grande viajante cervejeiro, Gustavo Faria, Leandro Almeida, Lucas Fernandes, Rodrigo Fontana, Bernardo Tomé, Paulo Oliveira, Marcelo Leal, Marcelão, Bruno Silva, Kaique Bossi e Débora Severo. Esses são alguns dos nossos mecenas. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Leandro, por favor, para de beber e começa o programa. Para de julgar, tô começando. Galera, eu acho que é legal a gente começar ouvindo um pouco a apresentação da Cervejaria Única, que é lá de Santa Catarina, que é daí de Santa Catarina, e da Cervejaria Caboca, que é daí do Pará.
Por que a escolha desses nomes? E conta um pouquinho a história de cada um de vocês. Por favor, Bruno. Vamos lá. Hoje a Única, ela tem 5 anos de história. Uhum. A gente escolheu esse nome, é Única com K, né? Não é Única com acento no U e nem com C, ela é Única sem acento e com K, que é uma união das nossas famílias. Como é mais uma cervejaria familiar, né? Eu e meu pai, a gente montou há 5 anos atrás, retratando como se fosse a união da família Queires, que é a família da minha mãe, e da família Andriani, que é da família do meu pai. E aí ficou um nome bem bacana, algo que a gente queria focar na qualidade do produto e fazer realmente uma cervejaria única, no caso. E a nossa ideia lá atrás foi envolver muito uma cervejaria rural. Como a gente está localizado em Rancho Queimado, que é uma região serrana da Grande Florianópolis, fica mais quase a 1.000 metros de altitude do mar. E a gente plantou, antes de abrir a cervejaria, mais de 600 frutíferas lá na nossa região. A gente tem a própria captação da água, a própria estação de tratamento de efluentes, é uma cervejaria que tem ali dotes de sustentabilidade. Então a gente queria fazer algo realmente único e por estar lá numa zona rural, com a própria água, tendo acesso a todas essas frutas, não só as nossas plantadas por nós mesmos, né, que hoje a gente plantou há mais de 10 anos atrás e há 15 anos atrás a gente colhe os frutos de ter araçá, maçã, pêssego, uva, bastante morango, né? Hoje a Rancho Queimado é conhecido como a capital catarinense do morango. E fora toda a agricultura que tem ao nosso redor, né? Que são vários produtores rurais. Então a gente tem muito acesso a framboesa, mirtilo, fissales. E isso aí cria um poder de criatividade muito grande, na qual a gente julgou de ser uma experiência um pouco diferenciada aí no mercado, por ter esse fácil acesso a essas frutas de alta qualidade, né? Sejam elas convencionais ou orgânicas. Então a gente tem essa linha de produção dentro da nossa fábrica de estar sempre inventando cervejas com fruta. A própria Endemic que eu trouxe para a gente tomar, né? Que é uma cerveja que a gente... É uma farmhouse, né? Mas a gente gosta de chamar ela de cerveja clara de fazenda, trazendo aí o nome abrasileirado, esse estilo de cerveja tão tradicional. Essa própria cerveja aqui, quando a gente adicionou breta 4 anos atrás, né, a gente adicionou uva, morango e araçá vermelho, colhidos na própria cervejaria, e com certeza trouxe aí todo um punch diferente aí ao longo desse tempo, dessa maturação da breta com essas frutas, né. Legal. Claro que a gente faz as cervejas, as IPAs também. A gente é bem forte também, a gente tem um foco aqui no nosso mercado, um foco bem local, por isso que é muito difícil encontrar a Única fora de Santa Catarina, geralmente algum cliente nosso que leva, né, a cerveja para fora do nosso estado. Hoje 99% da nossa produção ela é vendida aqui na própria Grande Florianópolis, então a gente tem essa atitude local inserida dentro da nossa metodologia, muito pela sustentabilidade e muito pelo frescor das nossas cervejas, e acaba não sobrando nada para a gente vender para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, outros estados como o Rio Grande do Sul, que tem bastante demanda pelo nosso produto, mas é algo que a gente realmente, além de não conseguir atender, foge um pouco aí da nossa missão, que é ter uma pegada bem local, né? A nossa ideia é conquistar o local. E tá cada vez mais assim, né, cara? A galera procurando por algo local na sua cidade e tal. Bem interessante isso. Eu vejo muito a galera aqui que eles vestem a camisa, eles usam a marca, gostam de fazer parte da história e realmente fazem, né? Como a gente é uma cervejaria que produz 25 mil litros mês. Eu ia perguntar isso, qual é o tamanho da produção que vocês estão? O tamanho da nossa produção é 25 mil litros, a gente consegue até produzir 30, um pouco desumano aí o nosso trabalho para estar produzindo 30 mil litros e vendendo tudo isso, então 25 a gente considera um número saudável, bem chave, tanto para lucratividade da nossa empresa, quanto pelo bom trabalho da nossa produção, bom trabalho comercial, logística e conseguir manter a qualidade do produto. Outro foco nosso de ser local é conseguir estar próximo da venda do nosso produto, conseguir acompanhar todas as questões de como é servida a nossa cerveja, por quem é servido, em qual canal, se ela está usando chopeira, se é uma cerveja pasteurizada, viva, de estar tendo todo esse acompanhamento. E isso tem dado muito resultado. Acho que, sendo local, foi muito mais fácil conquistar o nosso público e hoje o público joga a gente para cima. Então, quando a gente acaba atingindo aí outros estados, é sempre um cliente, um fã nosso, o próprio viajante cervejeiro aí que dissemina aí a Única em todo o Brasil por onde ele vai, é muito por esse relacionamento que ele construiu lá junto com a gente, né? É isso. E você, Davis, conta pra gente aí um pouquinho da história da Caboca. Então, a Caboca, o nome mesmo, ele vem do Tupi-Guarani, né? Que na época era chamado Caboc. Então, significava, tipo assim, um ser que vem da floresta, né? É assim que os Tupis-Guarani chamavam as mulheres, né? Como Caboc. E aí, no Nordeste, as pessoas chamam caboclo, com L. E no Pará, as pessoas têm uma mania de chamar caboclo, ei cabocla, sem o L. E aí a gente meio que disseminou essa cultura do nome Caboca através desse nome
Caboc, inclusive tá na nossa primeira página do cardápio. Ela é detentora do conhecimento tradicional, aquela coisa toda da Amazônia. Então, foi um nome que foi criado pelo meu sócio, né, na época. Na verdade, a Caboc é uma história bem curiosa, cara. Eu vou explicar brevemente aqui. O projeto surgiu há 10 anos atrás, né, em 2012, por outras pessoas, né, pessoas que eram um pouco do meu convívio, mas conhecia todos. E aí, só que assim, eles escolheram um local onde esse local é tombado pelo patrimônio histórico. Eles escolheram esse local já meados de 2013, 2014. O local estava totalmente devastado, tinha acontecido um acidente, um incêndio na época de, 1950, 1960. Então, o prédio estava abandonado, totalmente abandonado. E aí foi quando eles tiveram um certo burocracia, né, por ser tombado e tal. Então, tem todos aqueles órgãos, IFAM, enfim, que são aqui da região, onde tem uma certa implicância, mas a trancos e barrancos conseguiram inaugurar, antes de inaugurar, na verdade, conseguiram andar com o projeto da obra. Foi convidado, na época, eles fecharam com o Paulo Chaves. O Paulo Chaves é um arquiteto que faleceu recentemente, que é renomado aqui no Pará, né? Fez praticamente todos os pontos turísticos e ecológicos aqui da região de Belém e estado. Foi ele que fez. Então fica bem na frente da Estação das Docas, do lado do Ver-o-Peso, que é o coração de Belém, o cartão postal de Belém. Sim. Super turístico, né? Super turístico, né? Bem super turístico mesmo. E aí, quando foi mais ou menos em 2018, alguns deles saíram, né? E eu fui convidado para fazer parte do projeto. Comprei as ações, claro, de quem tinha saído, a parte deles, e entrei de cabeça no negócio. Só que ainda tinha muita coisa para finalizar, muita obra, né? Um lugar muito grande, cabem 400 pessoas sentadas. Caraca! É uma fábrica com capacidade para 67 mil litros por mês. Então, é um negócio engenhoso, grande, então a gente teve um trabalho com a inauguração, e aí inauguramos em setembro do ano retrasado, tá? Esse ano agora a gente fez um ano, no meio da pandemia, né? Então a gente vivenciou aí um baque enorme, né? Porque apesar da gente ter inaugurado com poucas restrições, ainda tinham restrições na época, né? Devido ao horário, capacidade de pessoas. Por exemplo, foi setembro de 2020, em março de 2021, a gente teve que parar somente pro almoço. A partir das 18 horas tudo entrava em lockdown, então a gente vivenciou boas dores de cabeça, né? Até porque é um negócio grande para se manter em pé, com muitos funcionários, enfim. Mas conseguimos, graças a Deus, demos a volta por cima. Hoje, o estado do Pará está sem nenhuma restrição. Hoje, já tem mais ou menos em torno aí de 7 meses, 8 meses, que não tem restrição de horário, nem de capacidade de pessoas, não para o nosso estabelecimento, né? Que não é que nem se fosse um show ou estádio, por exemplo. Então, tá bem legal, a gente tem uma capacidade de produção boa. Estamos hoje com 60% a 75% da capacidade total de produção. Então, já estamos trabalhando 2 turnos, porque a gente está vendendo bastante para a região, né, para os bares e restaurantes. É aquela coisa que o Bruno falou, o pessoal dá muito valor nessa parte local, aqui no Pará também. Claro que aqui o mercado ainda não é parecido com o do Sul, né, do Sudeste. A galera ainda tá ali se adaptando à cerveja artesanal, mas está crescendo muito. Já tem cervejaria aqui fazendo sour, já tem cervejaria fazendo cervejas extremas, como Imperial Stout, Imperial IPA, Brett Ale, né, Brett Ale. Então o negócio está crescendo, para longe de ser a explosão que está acontecendo no Sul-Sudeste, mas está acontecendo. Claro. Então é isso, cara. A gente está feliz hoje com a inauguração, né? Já estamos planejando fazer uma puta festa dos 2 anos, agora que vai ser em setembro. Que no primeiro ano a gente não fez, até para respeitar aí as vítimas, né, do Covid. A gente não quis fazer festa nenhuma. E é isso, cara. Legal. Você falou que vocês ficam perto do Ver-o-Peso, é colado, né, que você falou, né? Não posso ser colado, mas assim, coisa de 100 metros. É muito próximo, muito próximo. E ao mesmo tempo vocês dois falaram bastante da questão do beba local, tal, que a galera procura muito, veste a camisa. Mas você que tá num centro, ponto super turístico, né, de Belém. Você, como é que é o fluxo de turista? Bomba ou não? Ou não chega a atrair tanto turista cervejeiro? Cara, assim, se a gente estivesse dentro do Ver-o-Peso, talvez não iria atrair tanto turista do meio cervejeiro. Mas como a gente tem também a cozinha, né? Tem uma cozinha grande de comida lá, comidas regionais, peixes, pescada, caldeirada de filhote, que são pratos típicos aqui da região, a gente acaba trazendo esse público durante o dia, durante o almoço. Já à noite, como é muito fácil de estacionar, a gente consegue trazer a galera que não é turista, que é a galera que mora mesmo em Belém, mas que gosta de frequentar a noite, gosta de ouvir uma banda ao vivo, de tomar uma cervejinha, um drink, porque a gente tem uma coquetelariazinha lá também. E aí a gente consegue acompanhar esses dois, né? Trazer esses dois públicos pro nosso lado. Maneiro, maneiro. Legal.
Bom, na apresentação de vocês, que os dois me mandaram, tanto o Bruno quanto o Davidson, vocês dois são empresários, vamos dizer, arrojado e bem-sucedido. O Davidson já chegou dando exemplo aqui de um bar que ele já tinha, que tá virando uma franquia nacional. O Bruno também, quando falou, a fábrica é um empreendimento familiar, mas vocês têm, sei lá, 5 bares, salvo engano, pelo que você mandou pra gente aqui, enfim. Isso. Aí a pergunta que fica é, por que investir numa cervejaria, né? O Bruno, em Santa Catarina, num estado muito cervejeiro, ok, mas também com muita opção. Concorrência. Né? Muita concorrência. E o Davidson, ao contrário, num estado muito deslocado desse eixo que a gente entende como cervejeiro, não que tenha que ser assim, tem que investir mesmo, e aí investindo num negócio que tá fora da curva para aquele público. Então eu queria entender para vocês qual foi o ponto de decisão de investir numa cervejaria, um estando num lugar onde tem muita concorrência e o outro tendo que desbravar uma cena. São coisas completamente diferentes. Quer começar, David? Só para você já aproveitar e emendar a resposta. Manda aí, fala aí. Pode ser. Então, assim, a minha paixão por cerveja artesanal, ela já é um pouco antiga, porque aqui a gente tem uma das conterrâneas do cenário nacional, né? Que é a Amazon Beer. A Amazon Beer, ela começou desde 2000, 99, então era ela, a Dado Beer ali, então eram raríssimas as cervejarias que tinham naquela época dos anos 2000. E aí eu já gostava, obviamente, né? Eu gostava da Red Ale que eles tinham com Priprió. Eles já difundiram essa questão de usar fruta em cerveja, já existe há muito tempo. Eu comecei a gostar, só que quando eu morei na Bélgica, eu morei 2011, 2012 lá, aí não tem como não gostar, né, cara? Eu tava no berço da cerveja mundial, morei praticamente do lado da Delirium, lá em Bruxelas, onde é um bar que fica aberto 24 horas, domingo a domingo, mais de 2.000 rótulos de cerveja. Então fui experimentando aquilo, aquelas coisas, e fui gostando. Quando eu voltei lá, apesar de ser a Bélgica, ter uma certa influência espanhola, existe muita casa de tapas lá, casa de presunto de Parma, chorizo, essas coisas todas, queijos, e os belgas sabem fazer queijo também. E aí quando eu voltei, em 2012, no final de 2012, já vim com essa ideia, matutando na cabeça, de abrir um gastrobar com essa especialidade. Na época, em Belém, era impossível, devido à umidade do ar, não se cura queijo aqui. É muito raro tu achar alguém que cura queijo aqui, queijo artesanal, porque a gente respira água aqui, é 98% de umidade no ar. Muito bom, a gente respira água. É antes da chuva e depois da chuva, né? Vocês são peixes, vocês não são humanos. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar no mercado, porque recentemente também, um pouco antes de eu morar na Bélgica, eu tinha inaugurado uma transportadora. E a matriz dessa transportadora fica em Guarulhos, São Paulo. Então, até hoje ela tem. Ela fez 10 anos agora em 2020. Então, eu falei, porra, cara, se eu conseguir fornecedor de queijo e charcutaria e conseguir concentrar isso em Guarulhos, eu consigo trazer para Belém, com as minhas carretas. E aí, fui experimentando, fornecedor, contactando, passei praticamente um ano e meio contactando o fornecedor, e aí deu certo, eu inaugurei o Hopping em 2016, no início de 2016, né? Então, a gente vai fazer 6 anos agora. E aí foi, assim, cerveja fez parte, né? Eu conheci o pessoal que teve a ideia da Cabocla por conta do Hop Pig. E aí sempre quis abrir também uma cervejaria. Inclusive, aqui em Castanhal, que é a cidade onde eu moro, que é próximo de Belém, faz parte da Grande Belém, eu tenho um terreno, eu tenho uma outra cervejaria que é Cigana, onde é só eu e minha esposa é financeiro, que faz cervejas mais extremas. Eu tenho vontade de abrir ela aqui em Castanhal, já tenho um terreno com uma nascente. Se Deus quiser, nos próximos 5 anos, eu inauguro ela também. Falei que o cara era arrojado, rapaz? Meu Deus, Bruno, quero ver o que tu vai arrumar pra gente agora aí, filhote. Não, acho legal, as histórias são meio parecidas, né? Assim, mais ou menos na mesma época também. Eu morei na Austrália, eu fiquei 2 anos lá, de 2010 a 2012. E na época eu não era muito do mundo cervejeiro, gostava de beber bastante. Mas o que me impressionou lá na Austrália é que eu ficava mudando de casa em casa, né? Morava em vários bairros lá. E todo vizinho fazia o tal da cerveja caseira, né? Do homebrew, né? E também nos supermercados lá da Austrália, tinha gôndolas de lúpulos, malte, livros e livros. Eu me deparei com aquilo, até comprei a Bíblia do John Palmer e tal, ali na época. Falei, pô, cara, tá aí um bom hobby aí pra fazer quando eu voltar ao Brasil. Tem um sítio lá em Rancho Queimado, com toda a estrutura lá que a gente tava criando. Então, voltei em 2012 com a ideia de fazer a cerveja como hobby. E aí, a gente começou o hobby lá no sítio mesmo, e o que a gente tava fazendo na época, que é relacionado à fruta, a nossa ideia na época
era agregar valor nas frutas produzidas pelos agricultores locais. A gente comprou uma embaladora e uma despolpadora para fazer polpa de fruta, né? Rancho Queimado, só para vocês terem noção, ele fica a 1h30 de distância aqui de Florianópolis, né? A gente é natural de Florianópolis, os nossos bares, a maioria deles ficam aqui na ilha, aqui na capital, e a nossa ideia era agregar valor à fruta e trazer ela para vender aqui no litoral. Com isso, o hobby da cerveja veio crescendo bastante e a gente fez uma viagem para a Califórnia na época e viu o boom, né, que estava acontecendo lá de cerveja e falou, cara, vamos investir naquilo que a gente está gostando. E na época não era um ambiente muito concorrido, né, tinham grandes cervejarias, claro, mas nada muito assim artesanal, nada com muito foco nas IPAs, sours mesmo, né, nem tinha na época. E a gente resolveu, cara, vamos criar uma cervejaria. E aí foi o problema, porque a gente quis criar uma cervejaria independente, uma cervejaria pequena ali de 5 mil litros e viu que, na verdade, ia ser uma roubada. O Ministério exigia muita coisa para que conseguisse fazer tudo dentro da lei certinho, e a gente viu que ou a gente fazia uma cervejaria independente meio legal, ou a gente realmente investia e fazia uma cerveja do zero, né, do outro lado. A gente fazia numa garagem, a gente adaptou a garagem, que hoje é o bar da fábrica, né, que a gente ainda não conseguiu abrir a visitação ainda, apenas poucos amigos e clientes que já visitaram lá a fábrica, mas uma ideia nossa é abrir a visitação com esse bar, que antigamente era a nossa garagem de cervejeiro caseiro. E aí a gente decidiu abrir a cervejaria do zero, né, e fazer toda a obra em 2014, que a gente começou a estruturar todos os projetos. Demorou 1 ano para a gente formalizar todos os projetos. Foram 15 engenheiros que tiveram que assinar os projetos. Caraca. Uma imensidão de projetos. Sempre falei que eu não tenho mais tempo para nada, né, infelizmente, mas que eu ia colocar tudo isso online, né, de como abrir uma cervejaria, porque realmente foi um processo bem desgastante, com muitos engenheiros, muitos projetos, e é realmente muito difícil, né. Tiro o chapéu aí para todo mundo que conseguiu abrir uma cervejaria. O processo aí demorou 1 ano de projeto, mais 1 ano de obras, entrada dos equipamentos, todas as instalações, e em 2016 a gente inaugurou a fábrica no final do ano. Então foram 1 ano de projeto, 1 ano de obra, e aí no final de 2016 a gente abriu, e aí já se completaram 5 anos, né? Caramba. O David estava falando também que estava na Bélgica e veio para esse mercado, mais ou menos começando mais ou menos no mesmo tempo. Hoje, pelo menos aqui, as cervejarias locais aqui da região da Grande Florianópolis, né, que Rancho Queimado também fica na região da Grande Florianópolis, é o último município ali subindo a serra da região. Eu vejo que o empresário do ramo cervejeiro, ele tem que fazer de tudo, assim, né? Então, hoje, eu estou há 5 anos à frente da cervejaria e continuo entregando barril, continuo fazendo asepsia nas máquinas, né? Faço comercial, marketing, faço as contratações, demissões da galera. A gente acabou abrindo um canal de ter o próprio bar, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o empresário do meio cervejeiro tem que estar à frente de muitas coisas, né? Não é só produzir a cerveja, tem toda a venda por trás, tem toda a cobrança, tem todas as emissões de notas fiscais, contabilidade. Então é um processo que ainda é muito difícil para a gente, porque é uma cervejaria pequena, onde a gente não pode ter um responsável por cada setor, e sim ter que usar a própria energia para estar comandando todo um grupo em vários setores, né? Desde produção, marketing, logística, comercial, sem dúvida, contábil, financeiro. Então, todas essas frentes aí, estou participando de todas, e agora que a gente está se organizando num grupo maior, por conta de ter os bares também, de conseguir injetar mais pessoas dentro da empresa para cada um estar num setor e funcionar como uma empresa maior, assim. Isso aí, é isso. Muito legal. E você já deu uma ideia de pauta pra gente. Já fico tranquilo, que é as dicas para abrir a sua cervejaria, né? Assim. Porra, velho. Como você não tem mais tempo de fazer, a gente faz com você. Então, assim, fica tranquilo. Você já pensou, gente? Pelo amor de Deus. Deixa o cara dar curso pra fazer cervejaria. Não, coitado. Não fazer curso de nada, né, cara? Né? Fazer o curso pra dar o curso pra poder fazer cervejaria. Que é isso? Na época eu fiz alguns cursos de cerveja, cara, o que me marcou mesmo, e é o que tem acontecido, é arregaçar a manga e trabalhar. É isso aí. Não tem nenhuma maneira diferente. A gente escuta muito isso. Que caraca. Pode falar o que for, não é um mercado muito lucrativo, ele é muito árduo, muito competitivo. Se fosse para fazer dinheiro, acho que foi uma opção errada de todo mundo que escolheu abrir uma cervejaria. Palavras de fé, vindas diretamente de Santa Catarina, meus amigos. Aquela verdade dolorida, amigo. Mas, por outro lado, pô, é um trabalho muito gratificante, né? Trabalhar com o que gosta, no meio de pessoas muito legais, né? Vocês aí, em todos os podcasts que eu escuto, sempre uma pessoa fantástica tá falando junto com vocês. Acho que é um mercado de ter um pessoal muito bom, se criou uma galera muito legal de se trabalhar. Porra. Então, fazendo o que gosta aí já é o primeiro passo, né? Fazer dinheiro, eu acho que é um passo 2. Com certeza.
assim, você já começou a falar do público e é legal porque uma coisa que, beleza, você traduziu e comentou quanto é difícil, é muito trabalho, a margem de lucro baixa, não sei o que e tal, mas pelo menos a gente costuma ver que o público que bebe cerveja especial, cerveja artesanal, escolha o nome que você queira dar a ela, é um público apaixonado, né? Não é um público flat, não é um público blasé, que não se importa, não, é um público apaixonado, que gosta e tal. E eu queria saber como é que é essa cena cervejeira aí em Santa Catarina, como ela está agora, e depois também quero saber como é que está a cena cervejeira no Pará. Em termos de maturidade, como é que está o público? Como é que é isso? Cara, o nosso público aqui, junto com a Única, assim, mudou bastante, né? Lá no nosso início era uma galera que tomava muita Pilsen e tomava uma IPA mais inglesa. Uhum. Tem o sucesso aqui da Schoenstein, que é uma cervejaria aqui de Pomerode, que tem uma IPA muito voltada para uma English IPA, muito boa na época, ainda é muito boa, mas está dentro de um estilo que a galera já está buscando novos horizontes. Foi um mercado que amadureceu bastante. Eu lembro que na época que a gente abriu, não sei dizer o número de cervejarias, mas eram cervejarias mais voltadas para esse mercado de Pilsen, tinha Vienna Lager e tinha as IPAs mais inglesas. E aí se passaram 1, 2 anos e veio a pancadaria dos lúpulos americanos, de cervejas mais cítricas, veio junto ali as cervejas com fruta, as cervejas ácidas. A gente tem aqui uma cervejaria que é a Coisa Linda, né, muito forte na questão de cerveja selvagem, então foi algo que sempre foi trabalhado no público aqui da nossa região. Uhum. E hoje eu vejo um público querendo buscar sempre coisas novas, cervejas com fruta, galera muito da IPA. Para vocês terem uma ideia de números, a gente vende muito mais a nossa West Coast IPA do que a nossa German Lager e a nossa Pilsen. Até no nosso início a gente veio só com uma German Lager, a fim mesmo de não fazer uma Pilsen. Tinha um sócio na época que odiava Pilsen e ele convenceu a gente a não fazer. Ele fazia então uma German Lager. Para alcançar a litragem que a gente vende hoje, a gente realmente teve que abrir mão e fazer uma Pilsen, algo que a gente está deixando de fazer agora esse ano de novo. Uhum. Mas para ter uma ideia, hoje a nossa cerveja mais vendida é a nossa West Coast IPA. Então isso mostra como o mercado mudou. Uhum. A nossa segunda cerveja mais vendida é sim a German Lager, em terceiro a Pilsen, em quarto lugar a Skunk Juice IPA, que é uma New England. Então basicamente esse é o tripé de 4 pernas que a gente tem, que é os produtos mais vendidos da cervejaria. E aí, como é que é pra você aí, Davidson, a tua percepção dessa cena cervejeira aí no Pará? Cara, ainda é bem diferente aí da região de Florianópolis. Hoje, a Cabocla praticamente já só tem jogado com a Amazon. Então, quando a Amazon inaugurou, a Amazon tem uma capacidade também mediana, mas continua sendo micro, né, perto dessas outras grandes. A Amazon tinha uma capacidade de produção, se eu não me engano, de 80 mil litros. E a gente abriu, e eles têm 2 polos, né? Eles têm a fábrica, que fica numa região um pouco mais distante, uma região industrial, e tem o bar, que fica no ponto turístico, na frente da Cabocla, que é a Estação das Docas. Na região do Icoraci, onde é um bairro industrial, eles devem produzir 60 mil litros, e no bar ali, na estação, mais uns 20 mil. Então, ainda tem poucos players, assim, né, de cerveja artesanal grandes. É nada comparado com Florianópolis. O que mais se vende ainda é Pilsen aqui. A Cabocla, posso dizer que 60% do que vende é Pilsen, 20% é IPA, e o resto vai para as outras todas que a gente tem, né? American Wheat Ale, Black IPA, enfim, Session e tal, por aí. Uhum. Que aqui a gente, querendo ou não, a gente tá na Amazônia, né? Então a gente tem um pouco de mais de vantagem de fazer cervejas com frutas que não se acham de forma tão fácil no Brasil. A gente tentou criar uma Amazônia Session Ale, que a gente determinou falar que o nome dela era Tonka, que era uma Session Ale com cumaru, puxuri também, e um chocolate da Ilha do Combu, que é um chocolate de várzea, que a gente chama de chocolate amargo e tal, bem legal. Só que mesmo fazendo em tanques de 2 mil litros, a vazão ainda era pequena, a gente não tem uma fábrica experimental hoje na Cabocla, é mais um projeto que a gente tem. Nosso menor tanque hoje são 4 tanques de 2 mil, e o resto são todos de 4 mil litros. E aí a gente viu que não estava vendendo. Quem gostava de cerveja artesanal, quem estava apto a experimentar alguma coisa diferente, gostava, mas no modo geral, Belém, assim, são 2 milhões de pessoas só, mas a galera que consome mesmo, eu estimo que não seja, sei lá, 10% disso, 5% disso. Só para vocês terem uma ideia, o Hop Pig, que é meu gastrobar, ele é um dos 3 ou 4 bares hoje no centro de Belém que são especializados em carta de cervejas artesanais. E tem cervejas complexas lá, tem Imperial Sour, tem cervejas que são difíceis de achar e são difíceis de ter público. E no meu bar cabe 80, 90 pessoas, né, contando com a área externa que a gente tem um guarda-corpo ali. E ainda assim, eu plugo o Sour lá, vende, mas
se eu quiser colocar, por exemplo, olha, eu sei que se eu comprar a Tonka da Caboca, que é essa cerveja, essa Amazônia Session Ale, eu sei que lá no meu bar vai vender. Porque tem um público mais afinado ali, tem um público mais nerd, digamos assim. Mas um outro bar não vai pegar. Vai pegar uma Pilsen, vai pegar uma IPA, no máximo uma Session IPA ou a Brutiapa, que ainda vende também bem legal. Mas são poucos players, bem pouco mesmo. Tá abrindo uma agora, que vai se chamar Londres, alguma coisa do tipo, que vai ser grandinha também, 60 mil litros ali, 50 mil litros. E existem vários ciganos também. Eu achei legal essa iniciativa que o Bruno falou, do pessoal se ajudar. A gente se ajuda também aqui na região de Belém. Na Caboca, por exemplo, a gente tem 2 cervejas torneiras convidativas, onde a gente sempre pluga uma cigana, um cara local ali que produz na fábrica de outra cervejaria. Então a gente gosta de fazer isso também. O pessoal da Serva não são tão unidos, mas já foram mais, né? Também não sei por quê, por qual motivo, não entro tanto assim pra entender. Dá falta muito, cara. Falta, assim, posso dizer que Florianópolis, assim, perto de Belém, cara, dá, sei lá, velho, dá 10 e Belém tá 0,3. Não chega nem a 1 ainda, tá? Não, mas calma. Eu acho que justamente a beleza dessa diferença tá aí, né, gente? Sim, não, claro. E a gente tá falando justamente desse deslocamento. Exatamente. Santa Catarina, originalmente, é um estado muito cervejeiro. Até pela origem, né? Na origem, na raiz do negócio, entendeu? Não, completamente, entendo. É isso mesmo. Inclusive, eu vou pro Festival Brasileiro de Cerveja, já sempre vou no Festival Brasileiro, ali em Blumenau. E aí você descola, Belém tá numa região distante desses polos que a gente, enfim, subentende. Ao mesmo tempo, eu acho que vocês têm um recurso, como você falou, de frutas, de outros insumos que são muito característicos do nosso país e que a gente não faz a menor ideia. Mas tem uma coisa que eu queria amarrar aqui, que era assim, os dois falaram de estilos que vocês produzem e que o público procura, né? Mas você falou uma coisa pra mim, Davidson, que eu achei assim, caraca, porra, em Belém, uma Black IPA? Sim, não, a gente tem, assim, existe um público cervejeiro nerd aqui na região de Belém, isso é fato. Assim, devem ter aí, acho que uns 6 bares aqui com mais de 10 torneiras de chopp de cerveja só artesanal, onde plugam sour, plugam goose, plugam brett, plugam cervejas mais extremas, cerveja envelhecida em barril de bourbon, enfim, vende. Só que ainda é um público muito pequeno. Sim. A minha vontade hoje na Caboca, assim, que eu quero dar prioridade total, e a gente tem esse espaço, é ter uma fabricazinha experimental com tanques ali de 250, 500 litros, para poder instigar esse meu público, que cabe 400 pessoas, querendo ou não, é muita gente. É porque é gente pra cacete. Instigar essa galera a provar. Que eu sei que uma coisa é certa, um dia a gente vai chegar ali, vai chegar lá, né? Vai chegar nesse consumo que existe no sul e sudeste hoje do Brasil. Por que eu te falo isso? Porque lá no início, no Hop Pig, eu nem vendia sour, cara. Se vender sour no Hop Pig, o pessoal batia no meu garçom. Falava, que isso aqui, cara? Isso tá estragado e tal. E hoje a gente vê que o pessoal já toma na torneira. Catarina Sour vende pra cacete, em garrafa também, em lata. Então a gente vê que tá crescendo, entendeu? Mas eu acho que o ponto que eu queria trazer até da Black IPA é isso. Eu acho assim, pode ser um preconceito meu, pode ser uma visão distante meu. Eu já morei em Belém, né? Eu morei ali na Boa Ventura da Silva durante muitos anos. E aí, o que eu lembro de Belém, eu morei na infância em Belém. Era muito quente. Então, assim, eu imagino que o paladar das pessoas em Santa Catarina esteja mais aberto a cervejas pesadas, escuras e quentes do que em Belém. Em Belém eu vejo sour, por exemplo, cervejas ácidas, cervejas de alto drinkability fluindo, indo longe, sabe assim? Sim. Aí quando você falou Black IPA, eu falei, carai, que é isso? Tá, mas é igual a gente bebendo um Russian Imperial Stout aqui no Rio, cara, no verão. Igual. Enfim, liga o ar-condicionado, filhote. Tá aí pra isso. Que em Belém essa é a vantagem, né? É quente e todo mundo tem ar-condicionado. O que eu queria pontuar, que eu acho que é uma coisa muito importante que o Bruno falou no começo, e a gente já meio que deu uma chutadinha na pauta aqui de leve, que a produção da Unicef são 25 mil litros. Ele falou que dá pra chegar em 30 mil, mas que, enfim, 25 é um número que é confortável para rentabilidade / qualidade de vida. Isso. O Davidson já citou que a Amazon Beer tem, sei lá, 80 mil litros de produção. Você falou que tá abrindo uma outra grandinha, que não falou a quantidade de produção. Você não me lembro de você ter mencionado a produção da Caboca, mas pelo que eu percebi, é tudo produção gigantesca, perto do que a gente tem aqui no Sudeste e no Sul, porque no final acaba acontecendo o que
Santa Catarina tem um monte de cervejaria, tem um monte de micro cervejaria. Aí, se você for olhar em contraposição com aquilo que acaba abrindo no norte, as pessoas abrem cervejarias maiores, que vão produzir, talvez, estilos mais de entrada no começo. Como você falou, não vou fazer 4 mil litros de um tanque de uma cerveja experimental para não saber se meu público topa isso. Mas eu acho que é porque ainda é pequeno, né? Por exemplo, se eu for abrir uma cervejaria em São Paulo, eu vou ser um em, 5 mil cervejarias artesanais. Aqui em Belém, se eu for abrir uma, vai ser uma em menos de 10. Então, ainda tem muito espaço para isso. Exato. Aí você acaba abrindo uma cervejaria maior também. É isso que eu quero dizer. Tipo, de volume. É isso que eu quero dizer. Olha que diferença absurda. Isso, pra mim, é uma diferença gigante. Se eu fosse abrir uma cervejaria em Belém, eu abria uma pequenininha, vamos ver o que rola e tal. Não, pô, vamos abrir uma grande, cerveja pra caceta, a galera vai beber. E aí eu acho que era legal vocês comentarem um pouco isso, assim, o que você vê dessa diferença de volume, Bruno, por exemplo? Eu falei da minha cervejaria, que são 25 mil litros, mas se tu pegar as cervejarias que são o dobro do meu tamanho, né, que produzem aí os seus 60 mil litros, igual a Cabocla, eles produzem também 60%, 70% Pilsen, né? Acho que por ter várias cervejarias pequenas na região, a gente consegue atender uma parte do mercado. Exatamente. Mas se a gente tivesse uma cervejaria do tamanho da Amazon, do tamanho da Cabocla, com certeza 70% ia ter que focar a Pilsen. Ia ser Pilsen, né? Como grandes cervejarias aqui que produzem 70, 100 mil litros, certeza que 70%, 80% é a Pilsen. Com certeza. Pegar ali nos meus bares, eles vendem 60% de Pilsen, que é a minha Pilsen e que são Pilsen dos parceiros. E o resto ali é a divisão de vários barris, de várias cervejarias vendendo um pouquinho de cada coisa. Então, ó, os bares aqui são de 6 a 20 torneiras, né? Entrou nesse hype de uma quantidade absurda de torneiras, né? Até um bar que abriu aqui com 60 torneiras, que é um negócio meio absurdo. O que vende esse bar, ele vende 50% Pilsen, que é o que o grande público demanda, né? Que ainda está em transformação, né? Acredito que aí mais uns 5, 10 anos, realmente esse número deve mudar, mas por enquanto ainda a gente só não produz, né? Eu falei que eu estava produzindo bastante Pilsen, produzo ainda bastante Pilsen. A ideia é que a gente compre Pilsen nos nossos bares de outras cervejarias que tem grande escala e que a gente realmente foque em produtos das outras torneiras, não da torneira número 1, que é sempre a Pilsen, mas das outras torneiras, e com certeza tem uma venda bem mais devagar. Então acho que pelo tamanho da cervejaria em si, né? Se tu for abrir a tua cervejaria na tua cidade aí, que seriam de 10 ou 20 mil litros, com certeza tu ia conseguir produzir. Não ia conseguir produzir Pilsen, eu acho. É, exatamente. Tu ia deixar a Pilsen para as grandes, que no caso aí é a Amazon e a própria Cabocla, né? É isso mesmo. É isso, gente. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico surpreendida. Por isso que eu falei no começo do papo que ao mesmo tempo que é diferente pra caramba, é igual. Ao mesmo tempo que vocês estão em opostos extremos do país, o caminho do consumidor é muito similar no final da história, entendeu? É, a própria Amazon foi referência pra gente aqui quando ela ganhou a Stout Açaí, né? Como a melhor cerveja com a Stout Açaí. Foi quando ali abriu uma porta, pô, a galera tá botando fruta mesmo, lá fora a gente vê com fruta, porra, é uma potência que a gente tem aqui na nossa região, vamos focar nisso e tentar ser um pouquinho diferente do que todo mundo estava fazendo na época, né? Hoje realmente aí o punch de cervejarias colocando fruta é enorme. E eu fico muito feliz com isso. É, demais. Bom, caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, vem aquela pergunta que vocês já anteciparam um pouco lá no começo, já estão ansiosos um pouco. Eu amo essa pergunta. É muito boa, é muito simples e muito boa. É sobre, no final das contas, a gente está falando da entrega. A entrega para o consumidor, ou seja, o envase. É uma das perguntas que a gente mais gosta de fazer por aqui, é qual tipo de envase mais funciona para cada um de vocês e por quê? Lata ou garrafa? O Davidson já antecipou que nenhum nem outro. Olha que a gente já estudou muito sobre isso já. Não, eu acho que é importante trazer isso porque cada cervejaria de cada estado, de cada tamanho, de cada região tem uma posição sobre a questão do envase completamente diferente da outra. Então a gente quer ouvir de vocês, e aí a gente agora, como a gente tá no 4º programa, a gente quase consegue comparar um pouquinho, beliscando de cada uma, e aí começa a desenhar um pouco desse retrato. Então, Davidson, conta aí a tua história, que a tua, entre aspas, um pouco mais simples e tem um motivo claro, né? Assim como Florianópolis também é óbvio, aqui no Pará a gente tem muita região de praia, praias boas e tal, a gente vê que nesse mercado, que em períodos sazonais, como julho, que para vocês é inverno, pra gente é verão, o consumo de Heineken, parece que cada pessoa que eu vejo na praia tá com 3
as garrafas de Heineken na mão. Uhum. É imbatível. A gente nem consegue entrar com chopp, porque o pessoal fala, pô, chopp esquenta rápido e tal, não dá pra deixar pra gelar. Vai pegar um chopp num copo, vai sair na praia, o copo vai esquentar, enfim. Pet Growler tá começando a bombar agora, né? O trabalho com pet, a gente já tá começando a fazer forte. Pra gente, hoje, o mais interessante é chopp. Primeiro porque falta estrutura, né? Falta uma estrutura de invase, falta estrutura de pasteurização, enfim. Mas também, principalmente, pelo motivo dessa superinflação que a gente está vivendo, é muito também devido ao Covid. A gente viu aí, eu acho que principalmente o Bruno, que invasa, faltou garrafa no mercado, faltou vidro no mercado. Então, eu como financeiro na Cabocla, eu faço muita precificação lá. E eu vejo, cara, a diferença de margem, de liquidez de um chopp, do que se lucra na venda de um chopp por litro, ela é muito maior do que a garrafa, né? Mesmo que eu quisesse fazer garrafa de 600, garrafa de 300, enfim. Como o meu chopp na Cabocla, ele ainda é muito esse chopp de entrada, Session IPA, Brutiapa, American Wheat Ale com manga, Pilsen, são cervejas fáceis de beber, a gente vê que ainda tem uma saída muito boa de chopp, né? Nos bares, nos restaurantes e tal. A gente não tem um poder como existe poder, por exemplo, a gente estava negociando agora com um restaurante que eu não posso falar o nome, super grande, assim, os caras cabem 400 pessoas também, perto lá do local onde a gente tem muitos restaurantes grandes ali naquela região, e a gente estava para fechar, ia fazer um investimento, claro que a gente é pequeno, não somos uma mega cervejaria, mas a gente não tinha como pagar em dinheiro, não, vamos fazer uma aquisição de uma torre aqui para vocês, pé refrigerador, 4 torneiras, 20 barris de chopp de graça por mês, o caralho, chegou a Heineken, colocou 200 pau lá, não tinha nem como a gente brincar, assim, botar o rabo entre as pernas e sair fora. Então... Ganindo. Então, assim, a gente está presente em vários lugares com bom poder de consumo, mas a gente ainda vê que lugares que, sei lá, consumiriam 50, 60 barris de chopp de 50 litros por mês, ainda quem manda muito, ainda mais que a Heineken abriu uma fábrica aqui, né, há 6, 7 anos atrás, é a Heineken, é a Serpa, que a Serpa também, a Serpasa, né, uma cervejaria famosa já também, é a Ambev. Então, assim, pra mim, hoje, eu tô feliz do jeito que tá com o chopp, tá saindo uma boa vazão, não tô tendo muito problema, são raros os problemas que tem. Quando eu vejo que acontece algum problema no cliente, eu vejo que ainda falta treinamento pro cliente, a gente treina, a gente tem uma equipe de treinamento de como faz a pressurização certa num cilindro de CO2, como se lava uma chopeira, a gente tem esse serviço também de lavar a chopeira para os clientes, sobre extratora, sobre manômetro, sobre, enfim, regulagem da pressão do chopp. A gente tem, inclusive, uma cartilha, mas ainda acontece, mas são poucos. Então, assim, entre eu fazer um puto investimento numa fábrica de invase, e eu nem ia conseguir terceirizar aqui, talvez conseguiria na Amazon, que é meu amigo também, o dono de lá, o Arlindo, mas daí ia comer muito nossa margem. Entre eu continuar no chopp e pensar mais à frente em ter uma linha de invase, uma linha de pasteurização, eu prefiro continuar no chopp e levantar estudo aí, talvez quando passar essa superinflação que a gente está vivendo, que não deve acabar esse ano, a gente deve começar a desenhar isso aí. Tá certo. Eu queria te perguntar, que você falou muito da planilha, e é uma parte que eu acho que é muito importante a gente falar, porque a gente fala muito da paixão, tal, de fazer. Já tiveram outros convidados nossos que falaram, cara, não adianta fazer cerveja que é cara demais para ser vendida, que torna-se inviável. E aí você está falando de um outro grupo de linhas da planilha, que é o grupo de custos de produção. Onde trabalhar com chopp amortiza mais para você? É no custo de material e de produção do invase ou no giro do produto? Porque o chopp gira mais rápido do que o produto envasado, correto? Correto. Eu acredito que nos dois. Porque, assim, claro que o giro ele traz mais rentabilidade, mas só a economia no rótulo e na garrafa em si, que hoje está muito caro, muito, muito caro. A gente, se fosse uma cerveja grande, compraria, sei lá, 50 milhões de garrafas para deixar no estoque. Mas a gente não tem esse cacife. Então, se fosse for trabalhar com garrafa, eu acredito que o Bruno a mesma coisa, não se compra de milhões e milhões de garrafas para fazer estoque, para ter um preço mais competitivo. Tu compra pouco, tu compra 2 mil, 5 mil, 10 mil, isso acaba aumentando muito o custo da cerveja, encarece. E na hora que tu aumenta esse custo, tu vê que tua rentabilidade não é tão alta, né? Como se tem um chopp, que apesar de barril tá caro, mas tu compra ali, tu tem um controle eficiente dele, de que ele não vai ser roubado, não vai ser amassado, tu sabe que esse barril vai durar 30, 20 anos, sei lá. Entendi. Legal. E aí, Bruno? E agora? Conta pra gente. Lá na Única, a gente está produzindo hoje, desde sempre, mais de 90% em chopp, que é muito pelo que o Davidson falou aí, pelo giro,
Hoje, de 5% a 10% da nossa produção é em garrafa, e a gente só pode escolher um tipo de garrafa, porque quando eu vou comprar um pallet, 2, eu não posso comprar de 600, de 500, de 300, eu trabalho hoje só com long neck, que é 355 ml, então eu vou lá, compro 3, 4 pallets, enquanto meus concorrentes maiores de garrafa compram 10, 30, 40 ou até muito mais do que isso. Então meu preço fica muito alto só na embalagem. É o preço do vasilhame, que está muito caro e realmente teve falta no mercado, então o que tu vai fazer se tu não tem aonde comprar? A própria tampinha, que tem os seus centavos, o rótulo, cada rótulo. E no chopp ali, tu já vende 30 litros ali, que seriam ali quase 100 garrafas de uma vez só, sem gastar com essa embalagem, com esse barril retornando. Como a gente tem o foco local, esse barril ali, ele acaba não sendo roubado, ele não acaba sumindo, que é acho que acredito não, né? É uma grande pedra no meio do caminho das grandes cervejarias, aí é esse retorno de barril que acaba sumindo pelo caminho. Até estava em reunião hoje pela Única, a gente perdeu aí cerca de 6 barris por ano, que é muito pouco dentro do mercado que a gente vive hoje. Faz falta, né, esses 6 barris que a gente perdeu por ano, são 5 anos, são 30 barris que a gente perdeu até hoje. Então hoje a gente tem 1.200 barris na fábrica, precisaria ter mais do que isso, é um gargalo o barril, acredito que toda pequena cervejaria, o barril é um gargalo, por ser muito caro, mas hoje 90% da nossa produção é chopp, então tem um giro, tem uma margem muito melhor do que a garrafa em si. A garrafa a gente faz para ter um marketing, então a gente tem um markup ali bem reduzido, uma margem bem pequena, só para a gente estar dentro da casa do cliente, o cliente começar a associar a marca com os rótulos que a gente cria, etc. E a gente fez uma compra agora do maquinário de lata, mas prevendo aí a questão do futuro aqui em Santa Catarina, que hoje a gente vê que a lata não é uma realidade. A gente já contratou a empresa que vai na fábrica e envasa a lata terceirizada, mas realmente fica um valor muito alto. E o público aqui de Santa Catarina não está acostumado a pagar 30, 40 reais numa lata. Vende-se muito lata de fora, né? A Everbril, Sucesso, o Octopus, Ocos Pocos, é um sucesso, mas a galera compra 1, 2 latas, precisa vender 25 mil litros. Então, por esse motivo, a lata é uma coisa que a gente acredita, gosta de tomar, gosta de ter a variedade, mas sempre pensando em nunca passar de 20% da nossa produção, realmente focar no barril, que é onde a gente consegue trazer o resultado em um frescor e sem ter o produto parado em estoque, né? Que sempre quando a gente teve as latas e tem as garrafas, é sempre um produto ali parado no estoque, e o barril a gente consegue ter um giro muito maior. Aproveitando o gancho ali do Davidson, falar da concorrência da Ambev, Heineken, dessas grandes aqui. É muito difícil quando a gente mesmo fecha uma parceria com um bar, consegue comprar umas placas, monta esse balcão, vai a gente mesmo, né? Eu digo até eu mesmo, vou lá, monto a trave, instalo as torneiras, deixo tudo pronto, e cerca de 6 meses depois vem uma cervejaria grande e dá 100 mil, 200 mil reais pro bar para fechar uma exclusividade, né? E eu entendo o bar, porque ter bar também não é outra coisa de muita lucratividade, é bem difícil, é bem concorrido, é muito no controle, é pequenos pontos ali que fazem o teu bar ser lucrativo, e tu receber uma bolada da Ambev e fechar uma exclusividade. Então isso é muito difícil aqui na nossa região, que tu fecha uma parceria, cria o cliente, e a Ambev ou a Heineken vai lá e toma parte desse teu cliente, né? Então só esse final de ano ali, a Ambev e a Heineken me roubaram 6 clientes importantes, foram clientes onde eu investi um valor alto para estar ali com ele no balcão, seja na estrutura cervejeira ali para atender a demanda dele. Para conectar com isso, novamente, vocês estão em opostos extremos, e aí vocês estão falando das mesmas dores, das mesmas soluções e da mesma presença focada no local, que é a história de vou vender chopp, porque é o que dá rotatividade, e eu vou atender o local. Não estou preocupado ainda em chegar, nem você que está aqui no Sul, tá preocupado em chegar no Rio, e o Davidson, às vezes, até pela questão da distância, que ele também não tá preocupado em chegar no Sudeste e tal, não sei o quê. Então, como é que é igual e diferente ao mesmo tempo? Isso me surpreende sempre nessa questão do Invase. E em relação ao monopólio das grandes cervejarias, né, a gente conversou aqui com a Débora Lenen, que é dona da Proa, em Salvador, falando sobre empreendedorismo feminino, e ela falou justamente isso. Ela falou, cara, é muito difícil, assim, a gente aqui, ela lá tem a fábrica, tem o bar da fábrica, tem mais de um bar da Proa espalhado na região lá de Salvador e tal. E ela falou, é o jeito que eu tenho para poder escoar minha produção. Então você tem um bar, você tem 5 bares, no caso do Bruno, o Davidson tem o Brewpub lá, que também atende gente a pampa, você tem uma outra rede de bares, que é para poder escoar essa produção e não perder esse cliente, e, teoricamente você está vendendo para você mesmo. Então a margem fica mais interessante nesse sentido, né? E nesse caminho que tu estás falando, eu acho que foi um grande tiro certeiro que a Única deu, porque lá no nosso início a gente
gente não tinha o bar, né? Então, no nosso primeiro ano, 2017, ali de venda, a gente atendia cerca de 200 clientes. Então, eram 200 contatos que eu tinha, eu falava com cada um, sabia o nome de todos os donos de bares, visitava eles, e muitas das vezes eu não recebia o pagamento do meu boleto, que por N dificuldades que o dono do bar tinha, mas ele tinha outras opções. Então, não vou pegar do Bruno da Única, vou pegar aqui de outras cervejarias que estão me oferecendo, né? Não vou pagar o boleto dele, pego desse, não pago o boleto daquele. Sim. E desde o nosso segundo ano, 2018, a gente abriu o nosso primeiro bar, que foi onde o Edson, viajante cervejeiro, trabalhou com a gente. E ali a gente viu que o resultado era muito positivo, que a gente tinha, primeiramente, o controle do que seria vendido, então não tinha como uma Ambev ou alguma cervejaria mais agressiva dar um barril pra gente em troca de torneira ou dar uma grana para ter alguma exclusividade. Então a gente consegue manter o nosso produto na TEP, a gente paga os nossos boletos em dia, então algo que a inadimplência ela é muito forte, porque o mercado é muito prostituído, então a galera não tá nem aí. Nesse sentido, as cervejarias aqui não se ajudam muito, né? As cervejarias precisam vender, então meio que, ele não te pagou, algumas até conseguem não vender, mas outras vão lá e vendem e acabam se quebrando junto. Esse cliente acaba quebrando e não pagando ninguém. Então, antigamente a gente tinha 200 clientes para vender a Square, na época 5, 10 mil litros. Hoje a gente está vendendo 25 mil litros, onde 60% dessa nossa produção é para os nossos 5 bares que levam o nome da marca Única, que está espalhado aqui na região da Grande Florianópolis, e mais outros 10 bares parceiros. Então, só 40% a gente entra naquela briga de estar com as distribuidoras e vendendo para os outros bares. Isso dá uma segurança, dá um alívio, a gente consegue entregar na ponta um produto de qualidade. Então, acho que nisso a gente acertou lá atrás, lá no nosso início, de ter os bares próprios para justamente se blindar da agressividade de cervejarias maiores, da inadimplência do mercado, que ela é gigante aqui na nossa região, deve ser em todo o Brasil, não sei dizer, mas aqui na nossa região é muito grande, e também da qualidade final que o teu cliente está tomando o teu produto. Legal, legal. Bom, pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Surra de Lúpulo. Foi sensacional descobrir tantas semelhanças, apesar de vocês estarem, como eu disse no programa inteiro, em extremos. Então, muito obrigada, Davidson da Caboca. Muito obrigada, Bruno da Única, que trouxe pra gente aqui essas informações. Pra mim, o que fica depois desses 4 programas é que é muito importante a cervejaria ter o seu brew pub, né, cara? O seu próprio bar, independente. Por isso que a gente talvez tenha falado com um cigano só. A gente vai mudar isso, vamos chamar mais cigano para falar nesse assunto, mas o cigano sofre muito essas intempéries, talvez mais até do que uma cervejaria própria, porque ele tem que pagar o custo de ser cigano, ele não tem bar, ele tem que correr atrás de cliente, tem que necessariamente pensar em outros envases, não adianta ser só barril. Enfim, tem muita coisa pra gente debater nesse tema, com certeza, e a gente queria agradecer, então, a presença dos dois. Muito obrigada, e o convite fica aqui para outros assuntos no futuro. Beleza, eu que agradeço, Leandro, Ludmila, prazer também ter conhecido o Bruno aí. Pô, eu conversei já muito com um viajante aí sobre o teu bar. Eu acho que eu vou esse mês de março agora. Eu tô com a passagem comprada, né? Só tô com uma filha, só tem 5 meses em casa, eu não sei mais se eu vou pro festival, mas se eu for pro festival, eu dou uma passada lá pra conhecer. Show de bola, foi um prazer conhecer todos, Leandro, Ludmila, Davidson. Quem sabe a gente faz uma colaborativa aí, alguma fruta maluca aí do nosso Brasil. Boa, com certeza. Passam com a Bill, por favor. Tem muita fruta aí que é nossa, é do Brasil e a gente nem conhece, né? Por estar aqui distante. É verdade. Não faz ideia. Você já fez alguma com a Bill, Davidson? Não. Porra, cara. A fruta que eu mais gostei no Pará. Ainda não, mas tem muita coisa diferente aqui, cara. Bastante coisa mesmo. A gente vai lançar uma com bacuri agora. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, trocar essas experiências tão diversas e em comum, né? É impressionante como isso acaba encontrando muitas adjacências, muitos pontos de contato. Muito obrigado mesmo. Mas o programa não acaba aqui. Se você é o nosso mecenas, você recebe o conteúdo extra que a gente já vai produzir aqui com o Bruno e com o Davidson, tá? E aí um recadinho final. Aquele que você já sabe, né? Aquele pedido não é o tapa no joinha, é o vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta fazer o quê? Enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou que esteja interessado. Ele pode ainda não gostar, mas ele começou a ficar curioso, manda para ele. Ou compartilha nas suas redes sociais marcando a gente. Isso ajuda a baldes.
Nos ouça onde? No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Aproveita que o Spotify lançou ali as estrelinhas de rating, não de rating, é rating, né? As estrelinhas de elogios. Dá 5 estrelinhas pra gente. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo por essas plataformas. Este podcast foi editado por Play Áudios.